O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 36º Falando de Deus. E hoje um tema mais que especial, como costumeiramente aqui tratamos. O tema hoje, missões em pleno século 21. Quais as estratégias? E hoje trouxemos com muita alegria aqui o presbítero Anderson para junto tratarmos desse assunto. Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, que está registrado no Evangelho narrado, escrito por Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, que diz assim a palavra de Deus: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja conosco hoje nesse programa, porque certamente Deus, como é o nome desse programa, certamente Deus tem uma palavra para falar com você. A paz do Senhor, presbítero Anderson. A paz do Senhor, pastor Marco, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Oi. É a segunda ou a terceira vez que o irmão vem? É a segunda vez. Segunda vez que vem no programa Falando de Deus. Lembra qual foi o outro assunto que nós tratamos ou não? Não, eu não lembro mais não. O assunto hoje é um assunto mais que especial. Nossa. Um assunto emergente, de uma precisão enorme para esses dias. Sim, com certeza. E para você que é espectador do Falando de Deus, mas ainda não conhece o presbítero Anderson, ele trabalha como auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério de Itajobi, a nossa igreja sede, que está na rua Marechal Deodoro, número 56, no centro da cidade de Itajobi. E ele trabalha como sacerdote também daquela casa, como presbítero, ministro do Evangelho de Cristo Jesus, e por isso e por outras razões, nós convidamos ele aqui, porque ele domina do assunto de proclamação do Evangelho. E hoje o nosso assunto que é de missão, então está aí o servo de Deus, presbítero Anderson, para tratarmos juntos desse assunto e quem sabe possa edificar a sua vida e esclarecer algumas dúvidas que você porventura venha a ter acerca de missões e desse mandato, dessa ordem de Jesus Cristo, uma ordem expressa de ir e levar a mensagem do Evangelho aonde quer que nós estejamos. Querido presbítero, o que é fazer missão? Missão é aquilo que o senhor acabou de falar. É uma ordem que Deus deixou a cada um de nós, né? Cada um na sua época, mas é uma ordem, né? Que do indivíduo, não precisa ser presbítero, não precisa ser pastor, cooperador, basta aceitar, basta estar no caminho do Senhor, obedecendo às suas ordens, e Ele deixou essa ordem para cada um de nós, porque muitas pessoas fazem missão, lógico, é específico, é chamado como missionário, mas essa missão começa dentro da sua própria casa. Abrange todos. Abrange a todos. A gente vê muitas pessoas preocupadas como fazer missão, e preocupado com o título de missionário e tal, e a pessoa dizendo, eu estou orando a Deus para me enviar para a África, hoje o sonho dos missionários é ir para lá, e às vezes a pessoa esquece que tem um companheiro de serviço que precisa ser evangelizado. Exatamente. Um companheiro de escola que precisa ser evangelizado, um amigo de qualquer momento de lazer, um parente, alguém que é parente de nossos parentes, pessoas que estão ao nosso acesso. Às vezes a pessoa deixa de fazer isso, almejando, achando que uma obra missionária é o título, né? É um título. Mas não é. Exatamente. Nós também gostaríamos de falar um pouco sobre o assunto, como fazer missões sem estar em terra longínqua. De que forma? Quais as ferramentas que nós podemos usar? Exatamente. O principal que as pessoas veem a missão, justamente África, países mais pobres, né? Mas a missão, o seu conceito é pregar e proclamar o Evangelho, começando primeiramente da sua própria casa. Tanto é que o próprio Jesus fala que a honra do sacerdote começa dentro da sua própria casa. Fato. Então, a missão começa justamente, como o senhor falou, é no trabalho, evangelizar quem às vezes não tem a esposa salva, ou o marido, ou o filho. Essa obra que Deus deu a cada um de nós, esse cajado, de falar, de proclamar o Evangelho,
começa essa missão dentro da nossa própria casa. E a partir daí, que aí, obviamente, se Deus tem um chamado, Deus começa a nos moldar, trabalha através de nós, para que depois outras almas lá fora seja proclamado o Evangelho. E, se Deus assim bem querer, que não existe só a África, né? Existe Japão, Coreia, outros países que não têm chegado ao Evangelho. O pastor Napoleão Falcão disse que há 900 cidades dentro do Brasil que não tem uma igreja evangélica. Exatamente. No Brasil. Então, assim, lógico que é uma obra linda, né? Na África, situações que muitas vezes de escassez de pão, energia elétrica, né? Mas dentro do nosso próprio país tem essa quantidade de igreja que não tem sequer um membro ou um representante, vamos falar assim, da religião, principalmente o que serve a Jesus Cristo, falar sobre o Evangelho, começar uma obra, mas as pessoas têm uma visão equivocada sobre missão. Só, infelizmente, é dinheiro, 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 e não é isso. Missão é outro lado. Nós temos um testemunho que é muito conhecido, certamente nossos espectadores irão se identificar, eu relembrando parte dele, de uma pessoa que prestava serviço a uma empresa, trabalhava como funcionário há mais de 10 anos. E dentro do mesmo setor da empresa, ele trabalhava junto com outra pessoa no mesmo setor. E essa pessoa, que era o companheiro de serviço dele, por uma razão de saúde, se distanciou por 3 meses. E nesses 3 meses que passou por um leito de hospital, alguém evangelizou, alguém falou de Jesus para essa pessoa. E essa pessoa, em 3 meses, Jesus mudou a vida daquela pessoa. E aquela pessoa ansiosa para voltar para o serviço para evangelizar aquele que há 10 anos trabalhava junto. Quando ele volta, todo feliz, e chega, vai para o seu departamento de trabalho e já convida um nobre amigo e diz: olha, você é meu amigo há tantos anos, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Jesus é maravilhoso, ele mudou a minha vida, ele mudou o quadro que eu estava, curou as feridas da minha alma, curou o meu corpo físico, e eu quero que você venha para Jesus também. E esse companheiro dele de serviço, que há 10 anos trabalhava junto, pegou e falou para ele: olha, eu sirvo a Jesus há muitos anos. Meu Deus. E ele disse: não, você não serve a Jesus, porque como que você serve a Jesus se eu trabalhei 10 anos do seu lado e você foi incapaz de me evangelizar, de falar de Jesus para mim? Você nunca disse uma só frase. Então, tem pessoas que têm essa mentalidade de querer evangelizar além das fronteiras, mas esquece que em todo lugar que você esteja, onde a planta dos seus pés possa tocar, aonde você tem a voz para falar, você pode ser ali um missionário, não é isso, presbítero? A ferramenta principal nada mais é do que nós mesmos. Fato. Não precisa, lógico, hoje tem tecnologia que nos ajuda muito, né? Muitas pessoas que ajudam financeiramente, que isso também precisa, lógico, mas a maior ferramenta foi a que Deus deixou, que foi eu, você, teu vizinho, cada um. A maior ferramenta somos nós mesmos, que através de nós o Evangelho é anunciado, pessoas são salvas através do testemunho ou do que Deus fez e faz através da vida do indivíduo, como o senhor acabou de falar, e a partir daí então começa a vir para Cristo e a partir daí também evangelizar, fazer missão para outras pessoas que precisam encontrar e precisam ser salvos através de Jesus Cristo. O testemunho de vida, os nossos espectadores certamente se identificam com isso, porque o testemunho de vida de uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus já é uma missão. Porque as pessoas olham aquelas pessoas e dizem assim: mas que transformação linda que Jesus fez na vida daquela pessoa. E a pessoa então toma a sábia decisão de dizer: olha, eu vou trilhar esse mesmo caminho, a mudança de vida que essa pessoa teve, eu também quero ter. Então, também uma forma de evangelizar, de fazer missão, é pelo testemunho de vida e prática de fé que a pessoa defende. Como o irmão disse, o instrumento que Deus usa somos nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança, para proclamar o santo e glorioso Evangelho de Cristo Jesus. É verdade. Conte alguma experiência, presbítero, experiência própria de alguém que você evangelizou
e houve conversão. Você falou com essa pessoa, você usou o dom da oratória que Deus te deu, você passou experiências que você teve com Jesus para essa pessoa, e você percebeu uma mudança de vida dessa pessoa. Essa pessoa veio para Jesus, olhou para Jesus com um olhar diferente. Conta uma experiência sua para nós e para os espectadores do Falando de Deus. A maior experiência que eu tive, e lógico, como a gente já começou falando no início, que Deus honra dentro da nossa própria casa, primeiramente, a minha esposa. A minha esposa não era convertida ao Evangelho, e quando a gente começou a namorar, ela professava uma outra fé, e ali começamos a namorar, e pelas minhas fraquezas, comecei a ir para o lado dela, a qual ela defendia. Gostava muito de rodeio, bastante coisas assim. E aí até que um dia Deus usou o irmão para dar um puxão de orelha. Falou, não é isso que Deus tem para a sua vida. Se continuar nesse caminho, você vai cair. Então a partir daí eu falei, opa, eu preciso fazer uma análise. Que se Deus me chamou para um propósito, não é isso que vai me impedir. Então comecei a conversar com a minha esposa, que na época era namorada, né? E falei verdadeiramente o que era o Evangelho. E com isso eu falei assim, eu não vou trocar Jesus por nenhuma mulher. Que ele já me deu um puxão de orelha, eu sei o que é isso. Então a partir de hoje, ou você trilha o caminho de Jesus, não por causa de mim, mas para você também ser salvo. A partir de hoje, se você falar, não quero, tudo bem, mas você também precisa encontrar com Jesus Cristo. E expliquei os motivos. Então, a partir desse dia, o nosso namoro foi diferente. Apesar que, hoje namoro é beijinho daqui, beijinho dali, não. A partir daquele dia, Deus me capacitou de uma maneira diferente e especial, que nossos encontros de namoro, eu catava a Bíblia e começava a falar com ela, mostrando a ortodoxia, o porquê e os contra e o que a Bíblia falava. Então, a partir daí, ela foi vendo, reconhecendo e sempre batia nessa tecla. Não seja uma serva de Deus por causa de mim, porque eu sou falho e pecador e eu não tenho nada a lhe oferecer. Mas que você seja salva verdadeiramente e, obviamente, quando a gente nos casar, as coisas se prosperam na presença do Senhor e não de impedimento para o afastamento. O Espírito Santo te usando e convencendo o coração dela através de você, do seu testemunho, da sua forma de evangelizar, da sua forma de fazer missão para com ela. Exatamente. Quando foi um belo dia, nesta igreja, a qual congrego, ela veio e ela levantou a mão para o céu, aceitou a Jesus. Depois de 6 meses, mais ou menos, ela desceu as águas e ela viu com os próprios olhos tudo aquilo que Deus tinha nos inspirado, que na vida Deus foi preparando tudo a qual ela almejava no coração, tanto no casamento, quanto filho, enfim, tudo que você pode imaginar. Então, assim, de você, o maior privilégio que Deus nos chama e para fazer a missão essa de levar o Evangelho, é confiar totalmente, por mais sendo falho que somos, que erramos pelo caminho, não queremos muitas vezes fazer aquilo que Deus nos ordena, mas quando você segue verdadeiramente o que Deus quer, Ele é fiel na palavra, na sua palavra. Ele vai cumprir todos os propósitos que destinou a cada um de nós. E bênçãos aqui na terra, não estou falando bênção só material, mas louvado seja Deus, meu casamento é super abençoado, meu filho é abençoado, porque foi debaixo da presença de Deus. Não é mérito meu, porque no início Deus me puxou a minha orelha. Então a maior missão começou para mim salvar a minha esposa. E através da conversão dela, os parentes depois viram o olhar e até começaram a falar: hoje você é diferente. Como que pode? E teve outras situações que aconteceu dentro da família dela,
depois na minha, que falou, poxa vida, que legal, que mudança, isso arde. Só que as pessoas ainda estão em cima de uma religião, em cima de um, vamos dizer assim, de um dogma. De um dogma, e tem medo de vir porque acham que os outros vão falar. Mas sabem qual é a verdade. Sabe. E você continua insistente, anunciando. Exatamente. A Escritura Sagrada diz, o apóstolo Paulo nos diz, para que a gente pregue sempre e constantemente. Ele usa um termo ali, que ele diz em tempo e fora de tempo. Ele quer dizer o seguinte, olha, você não desista das pessoas, continue fazendo missão, continue trabalhando dentro da sua casa, falando de Jesus, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que você tem acesso, continue falando de Jesus, mesmo que essa pessoa diga que não tem prazer nesse assunto, mas você use de estratégia, de inteligência, Deus te deu racionalidade para isso. Trabalhe no momento certo, fale no momento certo, porque certamente o Espírito Santo vai te usar e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para convencer esse coração acerca da salvação no unigênito Filho de Deus. Com certeza. Esse é o programa Falando de Deus, programa esse que você sabe que vez e outra a gente estamos sempre postando aí no canal Verdade Bíblica, e esse é o nosso 36º programa, e você pode ter acesso a todos os 36 programas, não é, presbítero? É verdade. A todos os 36 programas ali no canal Verdade Bíblica no YouTube. Você entra lá e lá você tem acesso a todos os programas e mais de 150 mensagens que pastor Marcos Pavan, esse que vos fala, e outros irmãos que ali estão, deixaram mensagens lá também, mensagens curtas, mas objetivas, que podem servir para o seu elevo espiritual. E ao você entrar lá, faça o seguinte, curta lá a página, curta lá o vídeo e também você compartilhe para o maior número de pessoas, seus amigos, e sei que você tem muitos amigos, compartilhe para que eles possam ser abençoados, assim como você está sendo abençoado hoje aqui também no nosso Falando de Deus. Querido presbítero, a pergunta que é tema desse nosso programa é a seguinte: missões em pleno século XXI. Quais são as estratégias hoje? Quais são, em um mundo de tantas ferramentas, de tantas facilidades para argumentos, para conversas, nas mídias sociais, em tantas áreas, qual a estratégia que você entende que nós podemos usar hoje para exercer essa função de missionário, de levar adiante aquilo que de graça recebemos de nosso Senhor? As estratégias, primeira pessoa, eu creio assim, primeira pessoa tem que ter certeza e não buscar os méritos para si. É a primeira coisa. Porque você pode ser um estrategista, mas não para buscar algo de volta, ter um benefício por causa disso. Então as ferramentas, hoje tecnologia está espalhada para todo mundo. Hoje, se eu falar aqui, os nossos ouvintes estão escutando aqui. É uma boa estratégia. É a primeira estratégia. Mas ainda acho que o tete-a-tete seja... olho no olho. Olho no olho é o principal. Porém, assim, você tendo experiência. Então, você se doar para alguém, às vezes você não tem um chamado missionário, mas você consegue de outras maneiras ajudar. O missionário não tem condição de ter um carro, mas eu vou ajudar ele a chegar até lá naquele local, né? Não, hoje eu tenho um pouquinho de dinheiro aquisitivo, ajudar aquele irmão que está lá a sustentar ele lá. Outra ferramenta é você se doar no sentido assim, eu vou te ajudar em oração, que também muitos falam que precisa de oração, que muitas vezes você tem o dinheiro, o apoio, você tem todo mundo lá, mas a guerra espiritual é tão forte que você precisa de alguém intercedendo por você. Verdade. Então você, de todas as ferramentas que existem, só mesmo depende de mim e de você, que é a maior ferramenta de
Encarar, de mortificar a nossa carne, falar, não, eu preciso fazer algo para Deus, preciso fazer aquilo que foi o chamado. Sei que hoje eu estou cansado, sei que tem problemas do dia a dia, mas quando a gente deixa o nosso eu de lado e vamos fazer aquilo a qual Deus determinou, se muitas vezes numa visita você está para baixo, mas numa visita, naquela situação, Deus te levanta, te mostra, te faz, te capacita, revigora as suas energias naquela visita que às vezes você não queria estar lá. Mas por sacrificar a tua carne, fala, não, eu vou porque tem alguém precisando ouvir. Aí na hora que você chega lá, Deus te renova, e na verdade era você que precisava, Deus te levou àquele local para falar, ó, tá vendo, meu filho? Tem vezes que você acha que tá bom assim, tem gente pior que você, ainda está me adorando, está me servindo. Então a maior estratégia dentre todas é sacrificar o nosso eu mesmo, porque ferramentas tem. E muitos. E muito, vixe. Em muitas áreas. Quantos pastores, quantos os nossos pais na fé, vamos falar assim, né? Que não tinha ferramenta nenhuma, pegava sua bicicleta, monarca, e ia fazia. para outras cidades para levar o evangelho. Nós temos um exemplo clássico disso, forma de fazer missão, na base do esforço, sacrifício, a pessoa não colocar limites, e quando esses limites vierem, a pessoa orar a Deus e eles caírem por terra e a pessoa ir mais um pouquinho. É o exemplo da Assembleia de Deus, Gunnar Ving e Daniel Berg. Verdade. Que a igreja foi fundada em 1911 e quando foi em 1918, todos os estados brasileiros tinham já sido evangelizados, capitaneado por esses homens. E eles não tinham grandes acessos, não tinham os automóveis que hoje nós temos, Exatamente. não tinham as mídias que hoje nós temos, mas eles tinham uma coisa, o desejo de levar a mensagem do evangelho adiante. Então, como hoje evangelizar, quais são as estratégias? Todas possíveis, mas aquela do olho a olho, você afirma que ainda essa é melhor. É a melhor. Porque o calor humano é insubstituível. Insubstituível, e assim, você escutar da pessoa, não, eu era assim, eu fui assim. E a pessoa vê. A pessoa vê. A transformação, a fé é de ver e ouvir. Então a pessoa vê que você está na presença. Poxa vida, você era ex-traficante, você era isso, você tinha uma vida torta assim? Sim, eu era. Mas alguém foi lá onde eu estava, perdido, jogado, apresentou Jesus Cristo para mim, pegou na minha mão, não olhou a situação que eu estava, pegou na minha mão e falou assim, vai que Deus é contigo. Então o tete a tete é a melhor forma. É insubstituível. Ainda é a melhor. E você tem acesso a muitas pessoas que você pode ser instrumento de Deus. No seu trabalho, na rua, no meio da parentela, nos amigos, e em tantas áreas. Mas quando você não tem esse acesso à pessoa, use as ferramentas aí, a mídia social, seja Facebook, Messenger, em tantas áreas. Você pode gravar vídeo, colocar no YouTube, você pode usar todas as ferramentas, Instagram e tantos outros aí, para levar a mensagem de Cristo Jesus adiante. Nós só não podemos ficar parados. Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque quer o mundo acredite ou não, reconheça ou não, existe o céu e existe o inferno. Sim. Um dia todos passarão diante do juízo. Então, nós temos a mensagem de salvação, o santo evangelho, a boa notícia. E nós temos que transmitir ela para livrar as pessoas de uma condenação eterna. Presbítero, como ser ou contribuir para a evangelização missionária. Porém, antes eu quero apresentar uma obra que você também é usado por Deus, que capitania também, obra missionária da Igreja Assembleia de Deus Ministério Itajubi. Ele também capitania também a obra de missão. Então, ele vai falar com propriedade como ser e contribuir para a evangelização missionária, de que forma a pessoa pode fazer. Ele já deu até uma pincelada acerca disso, e antes que o presbítero responda à pergunta, eu quero te lembrar que Paulo escreve a carta
à igreja de Roma e pedindo exatamente o que você já fez menção aqui hoje. Pedindo para eles apoio físico, apoio financeiro e apoio espiritual em oração. Porque ele queria pregar na Espanha, um sonho que ele não realizou, mas ele queria muito. E quando ele escreve a carta, ele pede essas 3 ajudas. Eu entendo que isso cabe muito bem hoje aqui nas nossas ações. Com certeza. Para contribuir, é o que eu sempre tenho isso muito no meu coração. Primeiro, nós precisamos de ajuda de pessoas que realmente têm compromisso com a obra do Senhor. É a primeira. Quer falar, vou mandar dinheiro? Não. Primeiro tem que ser a pessoa. E começarmos aqui onde a gente mora. Porque estamos em Itajubi e não é 100% pessoas que estão salvas. Muitos estão em busca de salvação, outros estão no processo, mas precisa muito ser evangelizado aqui. Então precisamos de pessoas que têm vontade, o desejo, aquela fé em Cristo, de propagar o Evangelho, de falar o Evangelho. Então precisamos de ajuda primeiro física, começar de onde estamos, para depois sim, louvado seja Deus, propagar em outras cidades, onde o Senhor já fez menção, 900 cidades dentro do Brasil. Não tem uma igreja evangélica. Não tem uma igreja evangélica. Não tem ninguém que fala que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que é Ele que te leva para o céu. E são almas. Então, dentro do nosso Brasil. Então, pessoas que querem esse compromisso, que querem evangelizar, que querem cumprir essa ordem que Jesus Cristo nos deu. Então, começar com pessoas, essa primeira ajuda. Pessoas que venham, falando, eu quero ajudar. Então, nós vamos começar a evangelizar aqui, daqui nós vamos para qual cidade que não tem? Para lá. Então, é a partir daí que vem. Aí vem as ferramentas que Deus capacitou o homem. Instagram, Facebook, cartazes, né? Depois, sim, obviamente, a ajuda financeira, a ajuda na parte da alimentação, a parte de locomoção e etc. Mas o principal é pessoas que querem, que têm essa chama no coração, assim como eu tenho, de fazer, começando por aqui. E importantíssimo também, aquela pessoa que não pode contribuir financeiramente e não pode estar lá fisicamente, mas essa pessoa pode orar. Com certeza. E oração, como Deus já falou, né? A oração é a chave da bênção, a chave da vitória. E essa oração é ouvida no céu e capacita aquela pessoa que está fazendo a obra lá, para Deus dar estratégia, dar força, para essa pessoa vencer todos aqueles impedimentos que possam vir durante a caminhada. Qual a sua maior esperança, presbítero, já encaminhando para o final do nosso programa? Qual a sua maior esperança que você tem? Minha esperança, claro, é esperança e vontade também, né? Que o maior número de almas sejam salvas através da missão, através daquilo que Deus confiou a nós. Somos falhos, pecador, sim, vamos errar e continuando errando, mas é que almas sejam salvas e mérito nenhum que seja para ninguém, os que hão de vir, que Deus vai enviar, os que estão daqui, que ninguém se glorie, toda a honra e toda a glória seja para Jesus. Então essa é meu maior desejo, que tudo que for feito, que tudo que for direcionado, hoje falando de missão, mas tem todas as áreas, mas tudo que for fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. E nada com força, violência, porque missão é um grãozinho por cada dia. Sementinha. Não é chegar no indivíduo, com o perdão da palavra, chegar, dar tapa na cara e falar, ou você aceita Jesus ou você vai morrer. Mas é sementinha de todo dia. A pessoa começa a te escutar hoje, aí ele começa a te observar, ele vê que verdadeiramente aquilo que você vive, aquilo que você fala, o teu jeito de andar, falar, agir, é essa mudança. Ele vai ter essa sede, vai vir para Cristo, mas é uma sementinha por cada vez. Não é nada no estouro, que o próprio Jesus fala, não é correndo demais,
nem parado demais. É um negócio normal, sem parada, mas continuamente. Mas com insistência. Com insistência. A semente nós plantamos, mas certamente o próprio Deus há de fazê-la germinar. Com certeza. Mas, é ele que faz. Mas quem semeia somos nós. Missão. Que coisa boa tê-lo aqui. Presbítero, encaminhando para o final. Que mensagem, presbítero Anderson Camargo, deixa aos espectadores do Falando de Deus antes de terminarmos o nosso 36º programa? A mensagem que eu tenho a cada um de nós, você que tem o desejo de fazer missão, não se envergonhe desse Cristo Jesus que um dia já te salvou. Não tenha vergonha de proclamar o Evangelho. E você é a ferramenta, eu sou a ferramenta, mas lembre de fazer tudo debaixo da graça do Senhor Jesus. Como eu disse, nada por força, nada por violência. Ore a Deus que Ele criará as estratégias, para que na hora certa e no momento certo, você vai falar o Evangelho de Deus com propriedade, com fé, começando na sua casa, no seu trabalho, na igreja onde você congrega, não importa. Você tem que ser a ferramenta que Deus te chamou para isso. E a partir daí, Deus vai preparando no seu caminho, no nosso caminho, pessoas com os mesmos pensamentos, com esse mesmo desejo, que almas que sejam salvas para o reino de Deus, que sejam sinceras, que erronhas, pecadoras, mas que tenham a chama no coração e a vontade de acertar e de fazer a obra de Deus. Então, seja você, não procure título. Eu sou presbítero. Pelo amor de Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. É fazer a obra com amor, porque eu já tive no hospital, onde qual Deus me livrou da morte. E quando eu estava na agonia, eu orando por mim mesmo, Senhor, me salva, Senhor, o que é isso? O Senhor veio ao meu ouvido e falou, pare de orar por você. E ore para aqueles que estão pior do que você e os que ainda hão de vir nesse hospital e não tem eu como Salvador. Naquela hora me senti um verme, miserável. Falei, meu Deus, como que eu posso pensar só em mim? Sabendo que eu já sou salvo, eu estou pensando em mim. Então, a partir daquele momento, comecei a orar e clamar ao Senhor justamente aquilo que Ele tinha falado em meu ouvido. E Deus me colocou num quarto de um Senhor que não cria em Jesus Cristo. E Deus criou as estratégias. Eu não precisei ir lá e falar e fazer aquele reboliço. Não, com calma, com cautela. Oramos, eu e o pastor Nelson, meu pai, oramos para aquele indivíduo. Deus fez um milagre tremendo na vida daquele homem. E antes de eu ter alta, Ele falou da boca dele. Realmente não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. É isso que nós somos, instrumento de Deus, não é título. Fique nessa força, fique nessa vontade, nesse chamado que Deus te chamou, a você, a mim, a cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho que Ele já deixou para nós. Um dia você foi salvo através desse Evangelho. Se você já era crente, um dia específico, assim como fui eu, um chamado específico naquele dia que realmente você veio para Cristo, mesmo tendo um berço Evangelho. Então, proclame o Evangelho de Jesus Cristo com prudência e com amor. E lembrando que você e eu somos ferramentas e a honra e a glória seja para Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus. Esse é o presbítero Anderson Camargo. Que alegria tê-lo aqui. Glória a Deus, pastor. Uma vez mais. Amém. E lembrando você, espectador do Falando de Deus, que você pode exercer também a função de missionário, você compartilhando esse programa e tantos outros aí. A gente se esforça, a gente se prepara, a gente trabalha na vida secular, mas tira esse momento para estar aqui falando de Deus juntamente com você, com o intuito único de levar adiante a mensagem que nós recebemos de Cristo Jesus e inundou o nosso coração e transformou a nossa vida. E hoje nós podemos ser instrumento para abençoar outras vidas, para que possam viver assim
abençoado como nós vivemos. Então você pode compartilhar, curtir lá, se inscrever no canal lá e ser abençoado e abençoar ainda muitas outras vidas. Eu tenho certeza que Deus certamente fará por este meio, por essa ferramenta que o Senhor Deus preparou aqui o Falando de Deus. Certamente você que nos acompanha, você tem observado que nós estamos em um cenário diferente hoje. Nós estamos aqui na nossa sede, na Assembleia de Deus, Ministério de Itajobi, e essa nossa igreja é onde nós aqui adoramos a Deus. E se você é de Itajobi ou da região, você pode estar conosco, claro, servindo a Deus juntamente conosco, aqui na rua Marechal Deodoro, número 56, é no centro de Itajobi, uma igreja linda, uma igreja acolhedora, uma igreja para você e sua família, tá bom? Não é isso, presbítero? É verdade. Deus tem o melhor para cada um de nós. Não perca. Venha, que Deus certamente vai falar com você, vai transformar a sua vida, edificar a sua vida, a sua família, para juntos, né, nessa caminhada de peregrinação, mas que certamente logo, logo estaremos com Ele em glória. Na glória do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos agora estar num período de oração, e nós vamos orar por você também, e pela sua família, para que Deus abençoe ricamente, para que Deus te capacite. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus, e seja um instrumento de Jesus para levar adiante essa mensagem. Agora, se você já serve Jesus, hoje esse programa serviu para lhe encorajar, para fortalecer as suas musculaturas espirituais, para que você se encoraje e você seja um missionário onde você está, em qualquer lugar que você estiver, no trabalho, na rua, no momento de lazer. Seja um missionário, seja um abençoador, seja um instrumento na mão de Deus para levar adiante aquilo que um dia você recebeu do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado, presbítero. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, seu lar, seu ministério. Amém. E que tenha outras vezes para juntos aqui a gente falar de Deus. Se Deus quiser. A honra é toda minha. Muito obrigado por estar aqui falando de Deus, que certamente não tem outra coisa melhor. É um privilégio. É um privilégio. E assim como Deus nos chamou também e nos encorajou, também o intuito é esse, de encorajar a cada um, se está abatido, fortalecer, voltar a caminhada com Cristo, e que almas certamente venham para o reino. Disso eu não tenho dúvida. Amém. Não tenho dúvida. Isaías diz que a palavra de Deus é como uma água que cai de uma chuva. Ela não volta vazia, ela surge resultado. Sim, com certeza. Então esse nosso programa certamente está tocando no coração de alguém, transformando o coração de alguém, encorajando alguém, e o nome de Jesus é glorificado em tudo isso. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos. Querido Deus eterno e maravilhoso, Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque Tu és bom, e a Tua bondade, Senhor, não há limites. O Senhor tem nos alcançado, tem nos ajudado, tem nos encorajado, nos capacitado, e eu creio que hoje, por meio, Senhor, meu Deus, deste programa, o Senhor está fazendo o mesmo onde chega a nossa voz e as nossas imagens. Senhor, cubra com Teu precioso sangue. Abençoa, querido Deus, também toda a direção desse programa, Senhor, meu Deus, dirigido pelo diácono Adenilson. Senhor, meu Deus, hoje o presbítero Anderson. Senhor, meu Deus, também me abençoa o meu ministério. Senhor, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a ser verdadeiros missionários, levar adiante aquilo que de Ti recebemos. Senhor, meu Deus, também intercedemos pela vida de todos os espectadores do Falando de Deus. Senhor, que eles sejam cada dia mais um canal de bênção, Senhor, nas Tuas mãos, e que a propagação do Teu Evangelho seja, Senhor, cada dia mais forte, cada dia mais veemente, cada dia mais, Senhor, meu Deus, rompendo as fronteiras e o Teu nome sendo glorificado e almas sendo salvas para o Teu reino. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, a nossa súplica, e nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Não se esqueça, um dia desse estaremos de volta nas mesmas plataformas aí no YouTube, no canal Verdade Bíblica, com o programa Falando de Deus. Nos aguarde. Deus abençoe ricamente, poderosamente, vitoriosamente toda a sua vida. Fiquem com Deus.